Olá, eu sou Flávia Dalla Bernardina e esse é o Arte Mais, a sua coluna de arte e cultura no Folha Vitória. Meu convidado de hoje é o músico, escritor, compositor, produtor musical Juliano Ghosh. Juliano, obrigada pela presença. Você acabou de falar comigo agora uma coisa que eu não tinha me dado conta, que a gente tem se falado muito virtualmente, mas tem tempo que a gente não se encontra presencialmente. Estou super feliz de estar fazendo essa entrevista presencial com você. Depois de alguns anos, a gente se encontra aqui, né? Verdade, muito bom. Sendo registrado. O Juliano, ele é colunista do Arte Mais, tem publicado textos na coluna. Eu convido aqui já para visitarem Arte Mais no Folha Vitória e acompanhar os textos dele que são publicados. E queria falar um pouquinho do seu projeto mais recente, assim, Tem Acordado Dentro dos Sonhos. Dos sonhos. Me fala, esse é o último show, ele é o último produto que você criou, né, em termos de disco. Não dá para falar em disco mais, né? Mas eu vi que tem várias faixas no Spotify. Dá para falar em disco. É um disco, sim. Foi um disco que eu escrevi durante a pandemia, bem sensível, assim. E foi a última coisa que eu lancei. E ele faz parte de um projeto que é mais intimista, mais acústico. Eu lancei um outro EP antes desse, chamado Bombix Mori, que também já vinha com essa mesma linguagem. E a ideia era aproveitar todo esse intervalo, né, que a pandemia deu para fazer uma coisa bem mais artística, bem... A minha intenção era fazer tudo sozinho, assim, fazer que o disco fosse... Sozinho, você diz, em casa, assim? Em casa, e eu fazendo os arranjos. É claro que depois eu pedi ajuda para finalizar, mas a ideia é que ele fosse uma coisa assim, bem artesanal. Sim. O Sérgio Benevenuto, né, o produtor, nosso amigo, ele está dizendo que eu entrei numa fase chamada de solitarismo, e ele tem razão, assim. Desde o Bombix Mori e até agora o Tem Acordado Dentro dos Sonhos, são discos assim, bem caseiros, bem poéticos, bem intimistas. E eu estou circulando com ele, mas aí quando eu circulo, eu toco todos os discos, né? Uhum. Aí eu venho com tudo, mas o projeto mais recente é esse. E é o que você está fazendo. Você acabou de chegar de São Paulo, tocou lá, né? Então você traz esse projeto mais recente, mas também você toca outros trabalhos anteriores, assim, né? E como é que você faz essa escolha? Dentro do seu repertório? Nem se acaba sendo público, né? Porque eu acabo tocando o que as pessoas mais gostam. Eu sempre fico de olho ali no Spotify, no que eles estão ouvindo mais. Eu sempre fico de olho naquilo que funciona mais nos shows. E vou colecionando. Aí quando tem um disco novo, a gente apresenta algumas. É claro que não dá para tocar um disco inteiro mais, porque é muito material. E eu sigo essa cartilha que é meio comum, né? Assim, o show novo tem o nome do disco novo, apesar de conter toda a trajetória, né? E sabe por que eu te perguntei, não dá para falar em disco mais? Porque eu cresci pegando um disco, LP e depois CD, e ouvindo ele inteiro. E aí você consegue acompanhar um raciocínio do artista, assim, como se fosse da página 1 até a última página, né? Tem uma história sendo contada ali. E depois a gente passou muito para uma cultura de singles. E eu tenho ouvido... Tem Acordado Dentro dos Sonhos, super bonito, e eu vi que eles são várias faixas. E você faz essas várias faixas dentro do streaming mesmo. Isso foi uma escolha sua? Não fazer singles, vários singles, eu me pergunto. Mesmo que a plataforma tenha mudado, eu acho que o conceito ainda permanece. Um álbum, ele continua sendo um álbum, mesmo ele não tendo o formato físico. É o jeito que você pensa, a junção das músicas. Entende? Tem uma unidade nele ali. E você falou muito bem, alguns artistas preferem lançar singles. E em determinado momento eles fazem uma coletânea daqueles singles e lançam um álbum também, um disco, uma coisa assim. Mas os álbuns ainda existem artistas que ainda desenham álbuns e eu acho que eu me considero um deles, sim. Mas você tem alguma restrição? Você prefere um ou outro? Porque eu fico pensando... vou te falar uma coisa assim que eu penso, na impaciência do espectador de entrar no processo todo, entende? Às vezes está mais fácil de digerir uma faixa só. E eu sinto um pouco de pena, assim, porque eu acho tão legal a gente conseguir ouvir a história toda, sabe? Quase uma contação, sabe, de história. Sim, mas isso é uma escolha também, né? Porque
a gente pode sempre facilitar também, fazer coisas, né, assim, que as pessoas acessem mais rápido, mais fácil. Mas não é um tipo de trabalho que eu gosto de fazer. Os artistas que eu consumia, assim, me exigiam uma certa atenção. Né? Alguns discos mesmo do Pink Floyd eu demorei tempos para entender, né, assim, que eram complexos, mas aí depois, quando eu entendi também, passava a fazer parte da minha vida justamente por causa daquilo que ele tinha me acrescentado, por causa daquela riqueza. É um preço que eu pago. Meu trabalho, ele realmente anda mais lento porque ele é conceitual, porque ele exige um pouco mais de quem vai consumir, entendeu? Tem uma complexidade, né? Fico pensando também na minutagem. Você pensa nisso? Estou fazendo perguntas muito técnicas, mas é porque, de fato, eu estou pensando nessa atenção, sabe, Juliano, que eu acho que a gente tem perdido um pouco. Eu entendi que meu tempo emocional é o tempo do vinil. Eu faço discos do tamanho daquela experiência que eu tinha ouvindo vinil. Então costuma ter meia hora meus discos, entendeu? Porque era o tamanho que se cabia no vinil. E é o tamanho que eu aprendi também, é como filme, né? A gente aprende a assistir filme de 1h e 20, fica aquele padrão, né, emocional. Sim. E discos para mim ficou esse tamanho de vinil. Então, eu sempre ou penso até assim, filmes mais lentos, mais silenciosos, são coisas que você vai ganhando uma musculatura também, eu acho, se você assiste coisas mais rápidas, né? E eu pergunto a minutagem da faixa especificamente, assim, porque, por exemplo, você falou do Pink Floyd e tem bandas que eu gosto, como Traffic, por exemplo, assim, que tem uma música de 17 minutos, assim. Eu me pergunto, não dá para fazer uma música de dizer quem que vai ouvir? Ouve, uma das músicas que eu mais ouço agora tem 11 minutos, que é a música do Júpiter Maçã, né, que eu já falei dele. Eu gosto de músicas longas, mas realmente é uma questão, eu acho que até de educação, assim. Sim. Se a sua cabeça está, né, acostumada a só ouvir refrão e tal, não sei o quê, vai ser difícil você parar. Tem aquele tempo que você começa a ficar inquieto, você quer levantar, você quer... É uma questão de educação mesmo, eu acho, entendeu? É a mesma coisa de ouvir música clássica, né? Você não vai parar uma hora e aquilo vai... Totalmente. Entendi. Tem um tempo de digestão, né? E eu tô falando isso mesmo como uma reflexão, sabe? Do tempo de hoje, um pouco. Por isso que eu pergunto da sua produção, se leva muito em consideração isso, ou se você chega e fala assim, olha, eu vou fazer 10 minutos e se virem aí. Exatamente, eu levo em consideração a diversão que está acontecendo na hora do processo. Se ele é longo, vai longo. Às vezes eu faço músicas que não chegam a 2 minutos, mas ela é tão divertida que eu falo, se eu fizer mais, ela vai ficar chata. E as outras vão puxando, se eu parar agora, eu não vou conseguir completar essa... Aí alguns chegam, né, 6 minutos, 7 minutos. Eu não me importo, não cheguei a fazer ainda música de 10, 17 minutos e tal, mas se pintar também. E vamos falar do Tenho Acordado Dentro dos Sonhos. Que frase linda, né? Assim, como é que você chegou? Você começou a trabalhar nele na pandemia? Você achou que a pandemia te deu uma potência criativa, assim, pós de produzir? Eu meio que me isolei antes da pandemia. Eu saí de São Paulo 1 ano antes da pandemia e fui para uma roça lá em Ecoporanga. E lá eu já fiquei 11 meses. E quando a gente veio para a Vitória, veio a pandemia e intensificou. Então não foi só por culpa da pandemia, mas eu já estava num processo de parar e refazer todo o meu jeito de fazer as coisas, né? Então o Bombix Mori, eu fiz ele todo só no violão lá na roça. Foram 3 canções que eu fui fazendo muito devagar. E quando eu vim para essa casa em Manguinhos, eu comecei a compor, mas aí eu comprei equipamentos para começar a gravar em casa. Então já vou para uma outra experiência que era compor e gravar ali em casa e fazendo tudo isso ali. Para aprender a gravar, para aprender a arranjar, para concentrar melhor assim, no conceito, para que ele viesse mais claro. Então não foi necessariamente a pandemia, mas eu escolhi esse momento para fazer essa introspecção e esse trabalho todo vem desse processo. E o título veio das coisas que eu fiquei lendo na fazenda, né?
na casa de praia, muita coisa metafísica. Mergulhei na obra do Chico Xavier e o parceiro dele, Valdo Vieira, que tem uma coisa de conscienciologia e começa a falar em projeção da consciência, e ele falava dessa coisa de sair do corpo enquanto dorme, né? Esse tipo de coisa foi pautando também. Sim. Até chegar nesse título. Não, eu ia te interromper, porque eu ia entrar nisso, eu pensei que dentro, melhor não, mas aí você já falou, eu falei, então vamos entrar. Porque dizem que se você acorda dentro dos sonhos é porque você está projetado em termos de consciência. Tem essas teorias. Né? Exato, estou falando assim, o Valdo mesmo, eu já tive acesso a algum material dele, assim. Interessante que veio daí. Eu estava muito curioso, porque né, essa coisa da sobrevivência da consciência, né, fora da matéria, tudo isso é extremamente intrigante, poético, tudo. E eu gosto muito de ler sobre isso, e quando chega na hora de compor, isso povoa a minha imaginação, criatividade, né? Almas de outro planeta que vêm para a Terra, essa transmigração, tudo. Acho muito bonito, assim. O que eu estou fazendo dentro dos sonhos, né? Assim, e o sonho como esse lugar que você pode acessar essa outra dimensão, né? Que cada um dá um nome para ela aí, sei lá. Sim. Né? Mas a minha curiosidade foi o que pautou e que deu o título. Sim, muito bonito. E você produziu esse disco em Manguinhos, em casa? Foi, assim, a pré-produção, sim. Eu tenho uma parceria com um estúdio lá em São Paulo chamado Índigo Azul, do Klaus Sena, que também toca comigo nos shows. Então eu sempre levo tudo para finalizar lá com ele. Eu faço a pré-produção, vou trocando ideia com ele, levo o desenho, né, como se fosse um rascunho. Aí lá a gente vai botando guitarra de verdade, baixo de verdade. E aí precisa chegar para esse lugar, não dá para fazer tudo ali. Pergunta de leiga, né? Assim, porque imagino que você quis começar dessa forma caseira, mas depois você tem que fazer essa ponte para um estúdio para fazer uma finalização. Porque tem uma parte do processo que se você chega no estúdio do zero, você tem que criar lá dentro. Sim. Então criar dentro do estúdio às vezes é muito assim, corrido. Porque você paga caro e o cara, vamos embora, tal, não sei o que. Você tem que criar lá dentro. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Quando eu levo tudo para o meu quarto, eu tenho todo o tempo do mundo. Faço, apago, volto, ouço no outro dia, até eu falar, não, eu gostei dessa ideia aqui. Agora a gente vai gravar essa ideia. Então, me faz ganhar tempo, dinheiro, tudo, né? Assim, e eu acho que eu vou conseguindo também me expressar melhor, né? E a nossa relação com o tempo em processo de criação, ela está muito modificada, né? Eu acredito que sim. Porque se não tiver esse questionamento, né, Juliana, assim, a gente entra num modo... mecânico, né? Que não é que a criação funciona, né? Confundir a agenda com o tempo é uma agonia, né? E vamos falar dos textos, assim, vou falar dos textos, mas vou falar das letras também. Eu te fiz essa pergunta já. E eu vou fazer de novo porque eu quero. Eu queria te ouvir outra vez, porque eu vou lembrar da resposta, tá? Mas eu quero ver o que você vai falar agora. Eu te perguntei, quando a gente gravou um podcast uma vez, o que vem primeiro, né? A letra ou a música? Sim. Porque você tem uma riqueza na escrita. Eu te falei isso já, né? Assim, sempre... Na época você tinha era Fotolog? Acho que era. 2007, na época do Solano, os blogs, Fotologs que tinha... Eu sempre gostei muito de te ler e falei isso para você, já falei para outras pessoas que eu gosto de ler também, assim, esse processo de escrita trava, você vai ler alguém que te inspira, né? E você tem uma escrita muito sharp, assim. Então eu te fiz essa pergunta, o que vem primeiro? A letra às vezes chega primeiro para você ou às vezes vem uma melodia? Pois é, o que eu sinto é que a gente sempre traz umas atmosferas prontas, assim. Eu já tenho nuvens e mais nuvens de ideias que eu vou acumulando, né? E eu não sei se são só ideias que eu vou acumulando, porque uma das coisas que mais me levou a estudar essa coisa da consciência e tudo tal é a coisa da inspiração. Porque na hora vem um movimento quase mecânico ali que eu fico muito admirado com ele, assim, porque às vezes parece que a coisa está quase que se fazendo sozinha, quando o processo está bem... e aí fica difícil identificar de onde é que está vindo o quê, né?
eu começo a fazer e em algum momento eu já enxergo tudo feito. E eu só tenho que trazer aquilo, né? Concretizar aquilo. E nem sempre isso se concretiza de acordo com o que eu acesso também. Não sei como é que é o tempo aqui, mas eu só fui entender isso quando eu li um livro espírita mesmo, que é o Obras Póstumas, do Allan Kardec. Tem lá uma psicografia de um compositor italiano que eles perguntam para ele o que é a música. Mas quando ele vai explicar o que é a música, ele fala sobre o processo criativo de uma forma geral. Ele fala assim, olha, existe no universo uma lei chamada Lei da Harmonia. Além de muitas coisas, ela também rege as artes. Então, quando o artista ele se permite, né, a entrar nesse momento de introspecção, ele acessa um pouco essa energia da harmonia, e ali ele tem visões, e ali ele ouve música, ali ele sente cheiro, ali ele vê cor. Mas, para ele trazer isso para o mundo físico, vai acontecendo um funil. O que ele imaginou, para o que ele escreve, ele só consegue escrever 10%. E o que ele consegue passar do que ele escreveu, às vezes, para a pessoa, só é 10%. Eu achei isso genial, porque explica de onde vem e a dificuldade também de passar essas ideias, né? E eu realmente acredito que é por aí, porque eu nunca consigo... Quando está pronto, eu consigo identificar. A harmonia veio desse artista, esse mote veio daquele filósofo, essa linguagem eu peguei daquele autor, mas o que formou aquilo tudo antes e aquilo que se forma no final, para mim, é completamente assim, incontrolável, entendeu? Uma massa, né? É. Você falou, quando eu te fiz a pergunta, você falou, é uma nuvem. É. Né? Tem uma nuvem, eu entro tem uma nela, atmosfera. Exatamente, eu consigo ouvir tudo, ver tudo, aí eu começo a... Aí ganha ritmo, né? Ganha forma. E tal. Imagino que talvez venha uma frase, depois venha uma cor. Imagino que seja assim. Muito interessante você falar isso. O Duchamp tem um texto que ele chama O Ato Criador. E que ele fala isso daí. Ele usa um termo coeficiente artístico, que entre o que o artista pensa, imagina, e o que ele faz, tem uma perda. Sim. Mas ele fala que essa perda, né, é quase um buraco, um vazio que fica. Sim. Você não consegue, é como se não conseguisse materializar tudo. Ele fala que essa é uma das portas de entrada do espectador também, que vai vir com o próprio vazio, o próprio buraco, né? Sim. Mas por isso que eu acho a arte tão genial e o artista também, essa figura tão incrível, porque para chegar ali, imagina, lidar também com todo esse processo. E tantas coisas geniais são feitas só com esse 10%, é isso que eu vou falar. Sim, né? Alguns 10% são, né? Vai saber se não é 100, né? E a melhor forma de entender isso, e agora eu acho que vai ficar mais claro, por exemplo, quando eu vou fazer os textos para a coluna, né? A gente assiste um filme. Aí depois, como é que a gente vai sintetizar aquele filme num texto? É a mesma coisa, né? Quando você está num transe, é como se você assistisse um filme, você assistiu do início ao fim, mas quando você vai compor agora, como é que você vai contar isso do seu jeito, né? E é como eu faço os textos para a coluna também, né? Assisto um filme, às vezes, tenho me inspirado muito nos filmes, mas um livro, alguma coisa assim, me vem esse filme todo na cabeça, aí naquela lauda ali eu vou ter que tirar aqueles 10%, onde eu vou fazer o que você falou, abrir um canal para que a pessoa entre até lá e depois possa completar o resto. Né? Exatamente. Senão fica uma obra fechada, né? Assim, hermética. E vamos falar um pouco das suas referências. Assim, você cria uma relação próxima com as suas referências ou você chega uma hora que você fala, chega para lá um pouquinho, precisa de um tempo, de vazio? Como é que você lida com... Eu carrego todas comigo como se fossem santos, assim, como se fosse, sabe? Eu acho que uma das primeiras, assim, tipo Led Zeppelin, Beatles, Pink Floyd, Raul Seixas, Rimbaud, Bob Dylan, são figuras que eu estou sempre voltando nelas, assim, Fernando Pessoa. Eu sempre volto nessas figuras porque elas meio que me fazem companhia dentro desse processo que às vezes é um pouco solitário, assim. Né? Então, dificilmente eu deixo de lado. Para mim, são sempre heróis, sempre
guias ali, assim, que eu sempre comigo, sempre. E se você sente algum vazio, assim, né, que você precisa de um estímulo, você recorre a eles, ouve? Você Sim, busca novos artistas, assim, para ouvir? o tempo inteiro. Eu tenho o contato com novos artistas, para mim, é o que mais me dá vontade de criar. Assim, eu volto nos antigos artistas quando eu quero descansar. Quando eu quero, assim, agora eu quero voltar para um lugar comum, me sentir tranquilo, me sentir... Um paz. Se existe paz. Porque quanto mais artista novo eu ouço, eu vou ficando mais inquieto para, entendeu? Tá à altura, acompanhar, entende? Acompanhar o tempo. Sempre, sempre. Eu tenho os meus programas já que eu já fico de olho ali para lançamentos e tal. E hoje é isso que você falou, você consegue transformar a sua casa nessa grande biblioteca, né? Porque você tem acesso a tantas coisas, desde vídeos a música. Eu achei recentemente um vídeo do Tom York, ele dançando, eu achei demais de ver essa cena. A gente ia demorar muito para conseguir, né? Então hoje a gente tem uma biblioteca muito... Eu acho que o difícil está sendo selecionar as referências, né? E principalmente evitar as distrações. Né? Exato, exatamente. Porque tá cada dia mais fácil acessar, né? Eu sempre brinco que em Ecoporanga, quando eu queria um disco, eu tinha que pegar minha bicicleta e ir até a casa da pessoa, pelo menos uns 3 dias, para convencer ela a me emprestar o disco, para gravar numa fita, para daí eu poder ouvir aquele disco, né? Hoje em dia a pessoa pode baixar em casa e às vezes, não sei se perderam o interesse, né? Assim, sem querer parecer nostálgica, saudosista, porque eu acho que o tempo é hoje e é daqui para frente mesmo, fazer bom uso do que a gente tem nas mãos também, né? Mas eu fico pensando assim, o tempo que você tinha para conseguir fazer o que você tinha que fazer, talvez fizesse você valorizar mais, né? Aquilo que estava na sua mão, gravar, passar para fita, se dedicar a um projeto ali integralmente, era tudo que tinha, né? O livro, era um único livro, é tudo que tem na mão. Eu tô com tudo que eu tinha ali ao meu redor, para mim foi o suficiente, assim, eu só lia jornal velho porque trabalhava numa oficina de carros, então eu comprava aqueles quilos de jornais, aí quando ia isolar os carros eu sempre tirava as partes de cultura e lia, né? Então, disco emprestado, fita gravada, gravava programas de rádio. Eu acho assim, que se tem uma curiosidade, hoje em dia está muito mais fácil, mas essa não distração, essa vontade de fazer, assim, que às vezes me parece que nem todo mundo cultiva, né? Sim. Não, é difícil, tá difícil fazer isso. Uma das coisas de eu ter voltado de São Paulo para aqui é justamente sair um pouco da distração para ler, escrever, gravar e tal, porque no dia de hoje está muito difícil também você parar para se concentrar nas coisas. Lá toda noite tinha um show, toda noite tinha um lançamento de um amigo, toda noite tinha um lançamento de um livro. Aí você vai vendo, você vai muito mais no frisson, no hype, na moda da coisa do que realmente no trabalho, né? E eu olhando justamente artistas lançando coisas maravilhosas uma atrás da outra, escrevendo e tal, falando, não, eu não estou produzindo o tanto que eu posso produzir. A gente foi, se educou ali e agora um monte de coisa para lançar. E você acha que... Você está morando em Manguinhos, você morou 9 anos em São Paulo? 9 anos. E está em Manguinhos agora, né? Você acha que você está conseguindo criar essa ambiência? Você está há quanto tempo em Manguinhos já? Em Manguinhos desde a pandemia, uns 5 anos, né? Uns 4 anos, eu acho. 2020, 2024. Sim. 4 anos. Você acha que você conseguiu criar essa ambiência de... Agora está começando a fluir, porque na época da pandemia já tinha uma coisa assim que os projetos culturais já estavam bem escassos, já estava bem difícil produzir as coisas, porque politicamente a cultura já estava bem castigada. Vem a pandemia, ficou tudo mais difícil. Então essa ideia que a gente tinha de estar aqui, mas estar sempre em São Paulo, produzindo tudo e tal, ficou, sei lá, uns 3 anos, acho que está voltando agora. Agora que eu sinto que o nosso projeto está começando a...
porque, né, os editais voltaram a funcionar, tem um desejo vida também, voltou a fluir, né? Você não as acha coisas que as pessoas quiseram ver mais? Eu acho que tem após um Não, fechamento... a sede de cultura é eterna, né? Mas a gente sabe que os equipamentos... Não, totalmente, mas eu estou dizendo que a gente viveu uma coisa sem precedentes, que foi a pandemia, que depois fez as pessoas quererem ter contato, Também, né? mas aí volta de novo naquele caminho, mas muito mais entretenimento do que cultura de verdade. E, né, os grandes erros é confundir entretenimento com cultura. Às vezes as pessoas fazem muito evento de entretenimento achando que está apoiando a cultura e não é, né? E para esse último disco você aprova um projeto de circulação, você falou, né? Foi aqui pela Secretaria de Cultura aqui do... Você já fez um show em São Paulo e agora está com uma agenda, você vai circular por onde? Bahia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e depois aqui, né? A gente acabou de fazer São Paulo. Vitória vai ser em janeiro, aqui né? Em Vitória, em janeiro, Legal. no Teatro Sônia Cabral. E aí a gente vai registrar o show. Vai ser bonito. Que bom, eu vi que você divulgou a agenda lá, depois a gente, quando publicar o videocast, a gente coloca a agenda junto, lógico, assim, alguns vão ter passado, obviamente, mas... Porque eu nem lembraria as datas agora. Não precisa dizer, depois a gente... E como é que você sente, assim, circular é uma coisa muito interessante, né? Porque você transita por culturas diferentes no Brasil e vê recepção, você sente a recepção diferente em cada lugar? Sinto. Eu circulei pouco, né? Porque essa é a questão. A gente que é independente, para pegar uma casa e falar, vou lá para Bahia agora, vou me arriscar, né? Fazer um show. Era muito difícil. Eu fiz alguns, foi um primeiro contato, mas agora com a circulação não, né? Você já chega com, você tem equipe para trabalhar, para fazer divulgação, você tem, né? Tudo organizadinho. O show de São Paulo foi maravilhoso, porque deu para fazer tudo como pede, deu para divulgar, deu para levar a banda certinho, deu para fazer tudo exatamente. Aí agora vai para Salvador, depois Belo Horizonte. Então, sem esse contato com o público, jamais eu conseguiria mostrar o show, o público jamais conseguiria me ver de perto e se conectar com o trabalho. E se fosse depender só da minha, né, coisa independente, ia demorar muito, aí ia arrastar muito mais, né? Como a gente já falou, o trabalho já é difícil, se não tivesse... Não, e aí você também já quer produzir outra coisa, você já está em outro momento, né? E fica... Então, eu acho que circular... Ele não é que ele conclui, lógico que não, mas ele amadurece o trabalho para que você vá para o próximo. E ainda mais quando você tem a oportunidade de fazer assim, cada mês uma cidade. Não tem aqueles intervalos, né, o show vai ganhando corpo, né? Sim, totalmente. De público, eu estou falando de circular, mas é turnê, né? A famosa turnê. Mas é circular, turnê não é uma palavra. Isso. Mas assim, e aí eu vou te perguntar, você tem feito esses shows em teatros, eminentemente, ou em outros espaços? Eu sempre toquei mais em teatro, porque tocar em bar é difícil, porque as pessoas sempre confundem com entretenimento. Aí elas querem se divertir e tal, e é um trabalho que realmente, quando a pessoa ouve o que está nas letras, faz muito mais sentido. Eu sempre prefiro o teatro. Né? É claro que quando não tem como, aí a gente faz um bar, faz uma coisa assim, mas eu sempre adoro teatro. Eu acho que tem uma atmosfera que o teatro propõe, assim, né, aurática até, né, mas que eu acho que pede para essa atenção que a gente está perdendo, porque te coloca num estado de presença. Você vai sentar, você vai sair de casa, o trabalho começa quando você está se deslocando para ir ver. Tem isso, mas tem uma coisa sagrada no teatro que é o silêncio. Né? Porque é a pior coisa do mundo, você vai tocar, as pessoas estão conversando. As pessoas não conversem. Quando estiverem num show, por favor. E no teatro você tem o silêncio. Quando você tem o silêncio, todas as camadas do que você está apresentando, elas chegam, não fica aquele ruído e só as camadas, né, mais agressivas chegando nas pessoas. Né? Isso é guerra, não é? E eu vou te falar uma coisa que eu já te falei antes, você tem uma coisa corporal, então me parece que estar no teatro é o lugar, assim, porque você tem uma cena performática, você tem uma expressão corporal interessante em cena,
que imagino que estar no teatro possa te, não sei, te chamar mais para isso. Tem luz, tem, enfim, né? Tem... As pessoas gostam. Eu não faço para as pessoas gostarem, né? Assim, é quase sempre uma provocação, né? Eu estou sempre gesticulando lá de uma forma, não sei, às vezes quase agressiva, assim. Danço, mas acho que é para acordar, assim, não é? Mas as pessoas gostam. Mas isso tem a ver com o Santos, né? Que eu falo, muitos performances, né? Que eu fui assistindo ao longo da vida, que quando eu piso no palco, assim, eles, eu acho que se manifestam naturalmente, sim. né? Assim, eu gosto. É uma maneira de estar ali também, né? Assim, não sei. E de ocupar o espaço também. Isso. Muito interessante. E tem livro vindo, Juliano? Você tem escrito bastante, né? E essa é até, eu acho que é a área que a gente mais conversa, né? Que assim que eu cheguei à Vitória, eu te pedi para me ajudar a organizar um pouco essas coisas da escrita. Eu andei fazendo vários livretos, né? Te mostrei alguns. Mas agora eu fiz um chamado Louco, que é uma ficção, né? Em 3 partes. Que eu me baseei num tempo que eu fiquei na psiquiatria aqui no HPM, que eu fiquei lá 1 mês e meio, assim. E comecei a projetar várias histórias, né, que estavam conectadas naquele momento ali, para fazer uma ficção falando sobre contrastes de vidas, assim, né. Lá eu brinco muito com o termo dos excluídos, lá, assim. Tem uma coisa de ser excluído da sociedade que eu fico brincando com esses estereótipos e com o meu próprio estereótipo também, né? De em algum momento ser taxado de louco, ter sido colocado numa coisa e tal. E esse livro, quem está lendo está se divertindo muito, porque eu consegui achar um jeito bem humorado de voltar nesse lugar, entendeu? Sim. Então esse é o livro que eu estou mais apaixonado por ele e também, né? Como todos os outros trabalhos, vai depender de um edital ou de uma editora, se eu conseguir passar em algum... Mas é uma ficção? É uma ficção. Peguei o espaço real, algumas pessoas reais, mas fui contando a história, assim, montando a minha própria história, entendeu? De uma forma bem ficcional. Mas o humor é uma maneira interessante de revisitar a própria vida, com humor, né? É uma maneira de você ver de outra forma também, É uma às vezes coisa coisas que eu trágicas. tô aprendendo agora com a maturidade. E né, até uns recursos de terapia, você voltar em lugares que foram muito traumáticos e, né, recriar aquela cena de uma forma mais bem-humorada. Mas eu tinha acabado de ler um livro chamado 2666, do Roberto Bolanho. E eu achei o tom dele perfeito, assim. Eu me inspirei muito no tom dele, assim, no senso de humor dele para tratar de tragédias, de coisa séria. Porque a vida é trágica, mas ela não precisa ser dramática, né? Muito bom. Eu aprendi isso com um amigo chamado Duílio, né? Que é escritor aqui também de Vitória e tal. E eu tenho adotado muito isso, assim, para, né? Até talvez no meu jeito de dançar tenha isso um pouco, apesar da agressividade do senso de humor também, porque é meio bonachão, né? Quem já viu sabe. Mas eu tenho tentado levar a literatura um pouco mais para esse lado também, entendeu? De mexer com coisas sérias de uma forma leve. Sim. Porque a vida, apesar de tudo, né, ela pode beirar o tédio. De tão boa, às vezes, que ela é, de tão segura, às vezes ela pode beirar o tédio também, entendeu? É uma questão de ponto de vista, eu acho. Muito interessante, muito. Nossa, bom ouvir você falar isso, sim, porque eu acho que são questões que a gente ganha com o tempo mesmo, né, Juliano? Né? Assim, tem uma coisa que fica... a conseguir ver a mesma coisa com outro ponto de vista. Né? Sim. Tem que viver. Porque quando a gente é mais novo, a gente olha muito o mundo pela perspectiva das pessoas ao redor. Está formando a sua ainda. E muitas vezes algumas pessoas nem conseguem desenvolver o próprio ponto de vista porque fica sufocado nesse ponto de vista. Aí eu, né, com essa estrada toda, eu acabei vendo a minha história de vários ângulos diferentes. Então eu consigo brincar muito com ela e com os recursos da literatura. Você sabe que a gente não é capaz de... A literatura é o lugar, né? Eu acho que a arte é o lugar para fazer isso, né? Que você pode ter essa parcela de invenção. Eu não gosto de falar que a arte salva, não, porque me incomoda um pouco esse chavão, assim, mas essa parcela de invenção, ela
contribui bastante para a sobrevivência, né? Assim, uma boa Com certeza. vida. Eu acho que a gente tem subestimado muito o nosso subjetivo. Sempre que se fala em subjetivo, parece que é uma escolha entre uma coisa e outra, né? Ah, não, o negócio é a realidade, é o trabalho, tudo. Não, ok, o negócio é a realidade, é o trabalho, mas o subjetivo faz parte do nosso organismo. Está acontecendo aqui o tempo inteiro. E se isso não é trabalhado, de alguma forma você vai se complicar, entendeu? Não é que a arte salva, mas é que o nosso organismo ele é complexo, ele tem que ser trabalhado em várias camadas, né? Sim. E o subjetivo não é uma escolha, né? Tá aí. E você tem alguma rotina de... Eu sempre fico super curiosa com rotinas de escrita, assim. Não é que precise ter ou não, mas eu gosto de entender como é que você opera, assim, em termos, você acorda, precisa de um tempo, escreve de manhã, escreve à noite, acorda de madrugada, como é que você sente, assim? Você precisa de um ritmo? Eu sou completamente disciplinado. Eu tenho... Cada momento eu estou num projeto. Se eu estou escrevendo um livro, é horário comercial. De 8 às 18, todos os dias eu sento lá e vou fazer alguma coisa nele, nem que seja revisar, escrever e tal, até eu finalizar aquele projeto. Aí eu passo para outro. Se é um disco, de 8 às 18 eu ligo lá o estúdio e começo a gravar. Se eu for tirar um período para compor, eu acho que compor que eu não sou tão disciplinado. Para compor, eu componho mais quando eu fico entusiasmado por alguma coisa. Mas quando eu vou fechar um disco, quando eu estou arranjando um disco, eu sou completamente disciplinado. É horário comercial, 8 às 18 todos os dias. E são as partes mais técnicas, talvez, né? O arranjo e tal. Muito interessante pensar nisso. Assim, fica mais fácil de pegar criando, né? Inspiração fica mais fácil de te pegar se você está ali trabalhando, né? Esse é o horário de trabalho. Eu acho que nem é o horário da inspiração, porque na minha disciplina também eu tenho todos os meus rituais de inspiração, né? Tem o momento que eu vou tomar sol, tem o momento que eu vou andar na praia, o momento que eu tiro para ler, o momento que eu paro, fico respirando, olhando para a parede. O nada, às vezes, né? Assim, ele tem que estar na agenda ali também, entendeu? Da disciplina, né? Eu acho que a inspiração vem mais daí mesmo, aí depois quando eu tenho a ideia, aí a execução. Muito bom. Juliano, obrigada. Foi ótima a conversa. A gente sempre tem muito mais para falar, né? Sim. Mas eu vou convidar todo mundo para acompanhar lá a nossa coluna. Juliano é colunista, escreve com certa frequência, os textos são ótimos. E também estamos na Jovem Pan News e agora com os videocasts no YouTube do Folha Vitória. A gente se vê na próxima.